Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Eoar, que a gente vai iniciar essa nossa aula, né, relacionada aos reinos e povos da África. A gente já iniciou ela em sala de aula, porém com todo esse tempo aí a gente reservado em casa, né, sem poder ter contato nesse momento, eu vou estar retomando esse tema para que a gente possa estar se lembrando de alguma coisa que possa ter ficado um pouco apagada, né, durante esse momento aí de distanciamento, que a gente possa estar reforçando para assim a gente poder é, evoluir um pouco nesse conteúdo, certo? Então a gente vai estar tratando desses reinos africanos. Vamos lá, né? Reinos e povos da África. Nossa disciplina é História, né? Para aqueles que são novatos, eu sou o professor José Eoar, certo? Vamos lá. Primeiro momento a gente vai estudar essa região, né? O título é Os Reinos do Sahel. Então vocês percebem que tem toda essa região aí em amarelo na imagem. Essa região em amarelo é a região que corresponde a essa região chamada Sahel, certo? Então, nela habitava diversos reinos, diversas cidades. Então vamos lá. Vocês, se conseguirem colocar o telefone de vocês na horizontal, né, de lado, vocês vão conseguir ver, visualizar melhor, certo? O texto. Quem tiver alguma Smart TV em casa, é só vocês transferirem essa imagem para a televisão, fica mais fácil para vocês, certo? Então, o Sahel, do árabe, significa costa ou fronteira. Aqui eu faço uma relação para vocês, porque quando a gente trabalhou em sala de aula, o nosso livro ele falava que era margem ou borda. Então, por que tem duas versões diferentes para esse significado? É porque ela, na verdade, é a região que cortava, né, essas fronteiras, que passava na costa dessas regiões. Então, todas essas definições estão corretas, né? Pode ser chamada de margem, de borda, de costa, de fronteira, certo? Então, é uma faixa de 500 a 700 km de largura, em média, e 5.400 km de extensão, entre o deserto do Saara, ao norte, e a savana do Sudão, ao sul, e entre o Oceano Atlântico, a oeste, e ao Mar Vermelho, a leste. O Sahel atravessa os seguintes países, de oeste para leste: a Gâmbia, Senegal, a parte sul da Mauritânia, o centro de Mali, Burkina Faso, a parte sul da Argélia e do Níger, a parte da Nigéria e dos Camarões, a parte central de Chade, o sul do Sudão, ao norte do Sudão do Sul e a Eritreia. Eventualmente são incluídas também a Etiópia, Djibouti e Somália. Ela constitui uma zona de transição entre a ecozona paleoártica e a ecozona afrotropical, ou seja, entre a aridez do Saara e a fértil da savana sudanesa, certo? A gente vê muito falar em savana quando vai assistir algum documentário sobre a vida selvagem, né? Sobre os animais. Então, a gente cita muito essa região de savana, certo? E essa região do Saara é uma região de deserto, uma região seca, né? Então aí está falando que ela atravessa essas duas regiões, certo? Mas só para lembrar, quando a gente trabalhou esse conteúdo em sala, e vai ser um material que vai ser cobrado ao final desse vídeo, né, uma das questões, é justamente saber quais reinos e cidades se desenvolvem nessa região, né, entre os séculos 8 e o século 11. Então, entre o século 8 e o século 16, certo? Então, quais reinos e cidades se desenvolvem? Um dos reinos é o reino de Gana, o Império do Mali e a cidade de Gené e Timbuktu, certo? Então, esses são exemplos de reinos e cidades que vão se desenvolver nessa região do Sahel. Vamos lá. Agora a gente vai analisar o primeiro reino dessa região, que é o reino de Gana, né? O reino de Gana ficava na região oeste da África, na área que compreende hoje o Mali e o sul da Mauritânia. Alcançou seu ápice entre os séculos 7 e 11, através da captação dos recursos naturais, principalmente ouro e metais preciosos dos territórios dominados pelo reino. Transformou-se na principal autoridade econômica da região. Reino de Gana. Principal atividade seria o comércio. Controlavam as rotas que atravessavam o Saara e chegavam ao norte da África. Principal produto era o ouro,
era conhecido pelos europeus como o Reino do Ouro. Outros produtos como sal, tecidos europeus e asiáticos também eram utilizados. Lembra do que a gente falou em aula sobre a questão do sal, o ouro também a gente citou sobre ele, certo? Então eram impérios que naquele momento tinham um certo poder, mas por muito tempo, nos livros de história e em outros materiais, não citavam-se a África, ou muitas vezes não citavam o momento dos africanos aqui no Brasil. Já hoje já tem uma modificação e a gente consegue ter acesso a isso, certo? Então o reino ganense foi fundado no século IX, ou melhor, no século IV, quando se encontravam em ascensão política e econômica no século X. Foi dominado pelos Saninques, que estenderam o poder de Gana sobre as regiões auríferas do Senegal, da curva do rio Níger ao deserto do Saara. Essa dominação durou quase um século. Enquanto isso, os povos que ali viviam eram obrigados a pagar tributos sobre o comércio de mercadorias e a produção de metais preciosos. Por conta desse comércio, ocorriam constantes ataques nômades das regiões. Com isso, os soninques se organizavam politicamente e formaram um poderoso exército. O poder do rei de Gana provinha da enorme quantidade de ouro produzida em seu reino. Esse monopólio permitiu aos soninques construir e manter enormes cidades, além de uma capital com uma população estimada entre 15 mil e 20 mil habitantes. A produção do ouro era usada também para desenvolver outras atividades econômicas, tais como a tecelagem, a ferraria e a produção agrícola, certo? Então era um reino bastante grande, né? Vocês veem pela quantidade de habitantes. As cidades mais importantes comercialmente e politicamente a partir do século XI eram Kombi Salé, que era a capital, 340 quilômetros ao norte do atual Bamako, no Mali. Outra grande cidade foi Aldagoste, com a concorrência de outras potências do comércio do ouro. E aí o reino de Gana começou a declinar, certo? Então aí tem uma imagem de um mapa para vocês visualizarem onde era que ficava localizado Gana, certo? E aí tem a imagem de alguns continentes. Tem o continente africano aí, que é o principal, né, que compõe toda essa região. Principal no sentido de sua proporção de espaço. Mais centralizado aí na imagem, né? Ao lado tem o continente da Ásia e o continente europeu. A Ásia ficam países como China, Japão, né? A África ficam países como Gana, até hoje esse reino ele é um país. Outras regiões. A Europa está logo ali acima, certo? Então eu só quero que vocês percebam e consigam diferenciar o continente africano, que é toda essa proporção aí de terras, e a África do Sul, que muitas vezes a gente confunde o continente com o país, certo? Então tem toda essa região aí. Aí na próxima aula a gente vai estar trabalhando sobre o Império de Mali, que é na aula seguinte, mas por enquanto vamos ficar só com essas informações. Aqui nessa próxima aba eu vou estar colocando as 3 questões que vocês vão estar respondendo agora ao final do vídeo, certo? Vão registrar no caderno de vocês e vão estar respondendo. Questão número 1. O que significa Sahel? Certo? Questão número 2. Quais os principais rios da região do Sahel? Essa segunda questão vocês podem também estar utilizando a internet para pesquisar. E a questão número 3. Cite os reinos e cidades que se desenvolveram na região do Sahel nos séculos 8 e no século 16. Entre o século 8 e 16. Então vocês vão buscar nomes de reinos e de cidades para a terceira questão. Também podem ter o auxílio da internet para pesquisar isso, certo? Já a primeira questão ficou clara porque a gente trabalhou muito isso em sala de aula, sobre esse significado, e também trabalhou logo no iniciozinho desse vídeo, ok? Então aguardo vocês responderem e logo em seguida peço que vocês retornem para o grupo do WhatsApp para que a gente possa estar tirando dúvidas e olhando também a correção do caderno de vocês, certo? Vou só tentar encerrar aqui para a gente poder partir para esse momento.